Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a nossa aula vai ser sobre demultiplexadores. O que acontece? Nas aulas passadas a gente viu sobre produtos canônicos e multiplexação e hoje a gente vai entender o que seria o contrário do multiplexador, que é o demultiplexador. Acontece, enquanto que no multiplex eu tinha várias entradas, e aí eu selecionava apenas uma entrada por vez para ser enviado o sinal dela, no caso do demultiplexador é o contrário, eu vou ter uma entrada e eu vou ter várias saídas. Porém, eu só vou enviar esse dado para uma saída por vez. Então perceba que em todos esses circuitos, qual que é a semelhança entre eles? A semelhança é que o dado ele só consegue ser enviado um dado por vez, certo? Seja no multiplex, você tem um dado na entrada que vai ser analisado na saída, ou no demultiplex, você vai ter um dado na entrada dele que vai ser redirecionado para uma outra saída, tá bom? Então o demultiplex ele também vai ser uma chave seletora, em que você vai ter um dado na entrada, pode ser um sinal PWM, pode ser um sinal dente de serra, pode ser um pulso em nível alto, pode ser um pulso em nível baixo, não importa, tá bom? Você vai ter esse dado de entrada e aí você vai selecionar por meio da sua entrada de seleção, que são o quê? Os produtos canônicos, e aí você vai selecionar uma saída dele, tá bom? E aí como é que vai funcionar então para a gente analisar esse circuito? Poxa, a gente vai ter os produtos aqui canônicos como seleção, e perceba que para todas as saídas, o que eu vou ter em comum entre elas? Que vai receber o meu mesmo dado de entrada. Então, internamente, é como se eu tivesse o produto canônico lá, por exemplo, eu vou fazer para uma de 4. Eu teria as duas portas lógicas invertidas aqui, eu teria depois uma que é invertida apenas um pino, a outra que é invertida o outro pino de entrada e a outra que não tem inversão nenhuma. E aí teria as entradas A e B, certo? Perceba que nesse caso eu estou fazendo produto canônico, só que no demultiplex eu teria todas elas com um pino a mais aqui, que seria o meu pino da entrada aqui de dados. E todos eles compartilham esse mesmo pino de entrada. Ah, mas por que isso, Roberto? Porque perceba, uma vez que eu mandar os sinais, vou colocar em outra cor para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um sinal A e B de seleção. Uma vez que eu mandar o sinal certinho aqui A e B de seleção para ativar essa porta lógica aqui, que nem eu já tinha mostrado para vocês na outra aula, eu defino essa porta AND aqui como a que vai ser ativada no momento. Perceba que o meu sinal de entrada ele vai ignorar todas as outras porque elas não vão estar habilitadas, e esse sinal de entrada ele vai vir nessa única porta e vai ter a minha saída, O1, por exemplo. Depois, se eu habilitar essa porta lógica aqui através da combinação de A e B, você perceba que as outras elas vão ser desabilitadas. E aí a minha saída, ela vai ser justamente quem? O meu I, que ele vai vir por aqui, entendeu? Então é aquela mesma análise que a gente fez na aula anterior para multiplexagem, ou seja, eu tenho que enviar a combinação aqui na chave seletora, de forma que eu tenha 1 e 1 aqui, para habilitar a porta lógica. Uma vez que eu tiver 1 e 1, o sinal vai depender de quem? De I, que é a minha entrada, nesse caso aqui, do multiplexador, entendeu? Então, todas essas portas lógicas internas, para você economizar espaço, em vez de você colocar uma porta AND com o seu produto canônico e depois uma outra AND com o seu pino I de entrada, ligando aqui a saída do seu gerador de produtos canônicos nele, você faz a contração dessa escrita e mostra uma porta AND, por exemplo, nesse caso, para uma seleção de 2 entradas, você mostra uma AND de 3 entradas, onde todas as ANDs, ou seja, todos os seus produtos canônicos, compartilham a mesma entrada I, que é a do seu demultiplexador. E aí você vai perceber uma outra diferença, eu vou mostrar na imagem para vocês. Ao contrário do multiplexador, que eu precisava na saída dele de uma porta OU para juntar todas as entradas possíveis e te enviar um dado na saída dele sem conflitar com o circuito, né, sem fechar curto, como eu tinha explicado na última aula, o demultiplex ele não precisa, você vê que não tem nenhuma utilização de porta OU. Então nesse caso você vai ter apenas o seu gerador de produtos canônicos e em cada porta AND você adiciona a uma entrada o seu pino de sinal de entrada do seu demultiplexador, representado nessa figura por X. E a IB é, por exemplo, a chave de seleção nesse daqui que tem 4 canais, tá bom? A mesma simbologia e a mesma lógica de antes. Eu vou ter o número de pinos na seleção, vai me gerar um número de canal, dado pela relação 2 elevado a n, em que n é o número de pinos de seleção, e esse resultado aqui é o número que vai me dar de canais possíveis, tá bom? Agora a gente vai falar de uma coisa que é um pouquinho difícil de achar em alguns livros, alguns artigos explicando, que aparece bastante sobre como associar multiplex
mas pouca coisa eu vi de material em relação a demultiplex, então eu achei que é interessante a gente colocar um pouquinho sobre a associação de demultiplex para você gerar um demultiplexador maior. Na última aula a gente focou bastante, né, no multiplex, vamos tentar ver como é que funciona essa lógica do demultiplex para você aplicar para qualquer caso que você precise. Perceba, se eu vou estar cascateando dois multiplex, por exemplo, para fazer com o dobro do número de saídas, então nesse caso eu tenho dois multiplex de 8, eu quero gerar um de 16. A primeira coisa que a gente vai fazer é curto-circuitar as próprias entradas, certo? Por quê? Você vai enviar o mesmo sinal para os dois demultiplexadores, certo? Beleza, o próximo passo será então você ver como é que você tem que fazer esse chaveamento para você ligar um ou outro. Perceba que é o seguinte, conforme eu for fazendo a sequência aqui de 0 a 7 em binário, ou seja, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, eu vou acabar chaveando cada uma dessas minhas saídas, certo? Mas, e esse outro multiplexador? Como é que eu faria então para depois eu indicar para ele que tem que começar? Porque vai ser a mesma sequência, 0, 0, 0 até 1, 1, para ativar as saídas dele. Nesse caso, você vai ter que ter um pino a mais, que era aquele pino de Enable. Lembra que eu tinha falado na última aula do pino de Enable? Então, ele é utilizado aqui, por exemplo. Nesse caso, o primeiro que você for acionar, vai ter que ser o Enable quando você aciona em nível lógico baixo. Por quê? Porque quando você enviar 0 aqui, eu vou estar fazendo a configuração 0 nesse primeiro, que é o mais significativo, até 0, 0, 0, a 0, 1, 1, 1, que equivale de 0 a 7, ou seja, dessa saída 0 até essa saída 7. Por sua vez, esse daqui, quando ele for acionado em nível lógico alto, eu vou ter de 1, 0, 0, 0, que vai ser como se fosse a minha saída 8 aqui, já que a gente parou na 7, até 1, 1, 1, com 1 no mais significativo, que equivaleria à saída 15, certo? Totalizando 16 saídas. Então é assim que você tem que fazer. Quando você tem dois multiplexadores, por exemplo, nesse caso, ó, eu quero gerar um que seja o dobro das minhas saídas. Você vai pegar, curto-circuitar esses... vou colocar em outra cor aqui para vocês. Curto-circuitar os pinos de seleção. Então, nesse caso aqui, eu tenho o C0 com o C0, o C1 com o C1 e o C2 com o C2. Eu não sei qual que é a ordem de prioridade dele, se o C0 é o mais significativo ou o C2 é o menos. Nesse caso, eu chutei que o C0 ele seria o mais significativo entre os bits de seleção. Isso daí é necessário se olhar no datasheet, tá? Que é a folha de instrução de dados do seu componente. Nesse caso, o chip, tá? Do demultiplexador. Mas o que acontece? Você vai ligar, certo? Cada um deles respectivos entre si. Aí você vai utilizar o pino de Enable como o pino mais significativo, tá bom? E aí você vai lançar a sequência que você quer aqui na sua chave de seleção utilizando o Enable, para você poder chavear de S0 até o S15, nosso que varia entre os dois demultiplexadores, entende? Essa é a lógica que você vai aplicar. Uma outra forma de você também fazer a associação de demultiplexador em cascata é que nem nessa imagem aqui que eu peguei da internet, que ela resume bem, tá? O desenho, como eu queria mostrar para vocês. Você não vai ter o pino de Enable nesse caso, você não vai utilizar ele. Então, como você não tem o pino de Enable para gerar um bit mais significativo, você tem que acrescentar um outro demultiplexador, certo? E aí cai naquela condição que nem a gente tinha visto no multiplexador. Se eu tenho muitas portas aqui, de saída dele, para o cascatear eu vou chamar esse daqui o meu de mestre e os outros de escravo. Se eu tenho muitas portas de saída no meu mestre para eu cascatear para os meus escravos, então eu vou utilizar para quem? Eu vou utilizar a primeira e eu vou utilizar a última porta de saída para cascatear para as entradas dos meus mestres. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse menos saídas aqui no meu multiplexador, por exemplo, eles fossem só de 2 saídas nesse caso, então para eu gerar um multiplexador de 8, por exemplo, eu teria que acrescentar mais 2 desses daqui. Então, aí eu teria completado, que nem eu mostrei para vocês no multiplexador, aquele caso em que você tem que ligar todas as saídas de um na entrada do outro, entende? Então a gente teria então 4 demultiplexadores aqui, cada um ligado em um dos pinos da saída do mestre, tá bom? Aí no caso que eu não tenho pino de Enable, o que vai acontecer? Eu tenho que curto-circuitar as entradas de seleção do meu mestre, de forma a gerar o quê? De forma a gerar o bit mais significativo, tá bom? Uma outra coisa que você também poderia fazer, em vez de ser um mux de 4, aqui poderia ser um mux de 2. Aí você teria, esquece, né, essas saídas aqui, você teria apenas 2 saídas, e que também me resultaria nesse fato aqui, de estar fazendo o cascateamento do meu mestre para os meus escravos, certo? Então, para fechar tudo que a gente aprendeu até o momento, a gente só vai fazer uma pequena revisão. Então, multiplex, eu tenho várias entradas, e aí eu quero uma única saída. Já o demultiplex, eu tenho uma única entrada, e eu quero várias saídas. E aí eu faço a seleção de cada um deles, entendeu? E aí acontece, isso daí é utilizado, esse tipo de circuito, em conversores serial paralelo. O que acontece? Você tem que enviar mensagem, às vezes, né, dados,
de um componente para outro, só que dependendo da arquitetura do microcontrolador, a forma como é processado, etc., a gente vai ver um pouco mais disso em outras disciplinas. Você ou envia os dados sequencialmente, ou seja, dá um tempo, eu vou tentar desenhar um gráfico aqui mais ou menos, um gráfico de tempo por tensão. Seu nível lógico alto está aqui, né? E aí o seu nível lógico baixo ele está aqui, ó. Tá? Então acontece, você tem que enviar em um determinado tempo vários dados para serem processados. Você pode mandar tudo serialmente, que é o quê? Em um único fio, você vai emitir pulsos, né, de alto, baixo, indicando os níveis alto e baixo, né? E aí esses dados, que eles são seriais, ou seja, eles são enviados em um único fio, eles vão ser lidos. Só que aí, dependendo do que for o componente, ele pode fazer o quê? Poxa, eu não consigo ler serial. Eu preciso do quê? Eu preciso ler várias informações ao mesmo tempo. Então eu tenho que mandar em um intervalo de tempo, por exemplo, 8 bits com sinal. Então, por exemplo, 1001, 1001. Vamos supor que no intervalo de tempo eu mandei esse pulso aqui serialmente, ou seja, num único fio, dando intervalos de tempo entre o nível alto e o nível baixo, para que pudesse ser entendido. Só que se eu tiver do outro lado um elemento que lê apenas paralelo, ou seja, eu vou receber um sinal por bit, então eu teria aqui um microcontrolador qualquer, por exemplo, o PIC, e aí eu teria que ter apenas em um pino qualquer, um bit. Então aqui seria 10011001, entendeu? Você precisa de um elemento que faça essa conversão do serial que está vindo para cá, para cada um desses bits, e enviar corretamente o sinal para cada pino. E aí quem que faz esse papel? É o demultiplexador. O mesmo valeria se fosse para a entrada serial. Nesse caso eu teria que mandar do PIC para a parte serial. Então eu faria um multiplexador, porque eu teria várias entradas e somente um sinal por vez na minha saída, entendeu? Então essas são aplicações muito utilizadas desses componentes. E outras disciplinas, e quando eu fizer um módulo de sistemas digitais práticos, a gente vai aprender melhor como utilizar essas coisas, tá bom? Bem, a gente se vê na próxima aula então com circuitos aritméticos. Muito obrigado, até mais! Now the world don't move to the beat of just one drum.